Dólar acima de R$ 6, chegou a bater 6,11 hoje. Foi necessário, inclusive, o presidente do Senado e da Câmara virem a público tentar descredibilizar o pacote apresentado pelo PT através do Haddad. E isso gerou um incêndio na economia, os juros dispararam, o dólar estava indo embora. Essa tentativa do Congresso de segurar um pouco os ânimos não surtiu muito efeito, o dólar continua R$ 6 e com muito viés de subir. Fica que eu vou te explicar o que está acontecendo, porque não se trata de uma discussão aqui de se até 5 mil vai pagar imposto, de vai ter corte de BPC, não sei o que, de salário mínimo. É uma discussão muito maior e é o maior medo de todo economista. É uma coisa chamada dominância fiscal, que você precisa compreender o que é isso, e isso sim é um risco tão grande que coloca o Brasil no caminho da Venezuela, da Argentina, da Turquia e de todos os outros países que perderam completamente o controle da economia. Então vamos lá, para você entender do que eu estou falando, é preciso entender que existem duas políticas importantes, né, que o governo tem: a política fiscal e a política monetária. A política fiscal é quando o governo arrecada os impostos através do que ele cobra de você, tu paga imposto pra cacete, isso gera uma receita para o governo. Aí o governo vai, pega esse dinheiro e gasta o dinheiro com SUS, educação, não sei o quê, salário, super salário de deputado, né, assessor pra cacete, né, um avião novo, edredom de R$ 100 mil. Isso é o que o governo gasta. Então, quando o governo gasta o que ele arrecada, beleza, vida que segue. A questão é que quando o governo gasta mais do que ele arrecada, ele gera uma dívida. E quem financia o governo não é o banco, como um idiota qualquer aí te explicou. Ah, é o banco. Não é o banco. O governo vai e emite título, e aí quem compra esse título? Ah, é o banco. Não, não é o banco. É a própria população. Quando você tem o teu dinheirinho guardado, meu dinheirinho está guardado e rende lá 1% ao mês. Quem você acha que te deu 1% ao mês? Tu acha que foi o banco que é teu brother? Não, bota o dinheiro aqui que eu sou teu camarada, eu vou te... Não, o banco geralmente pega o teu dinheiro e compra título do governo. E aí esse título te remunera, não é isso? Então você financia o governo. Os aposentados, quando você guarda a tua previdência privada, você está financiando o governo. Só que países pobres como o Brasil, em que a população tem pouca poupança guardada, a dívida que o Brasil tem, ela precisa ser financiada por essa taxa de poupança, pela poupança da população. Só que como a gente não tem dinheiro, você não consegue financiar. E aí o que você tem de política monetária? Pô, se você não consegue financiar com o dinheiro que você tem, o governo vai lá e aumenta a taxa de juros, tentando trazer investidores externos. Capital especulativo, dê o nome que você quiser. Mas o cara vê uma possibilidade, pô, o Brasil está aumentando a taxa de juros, vou botar meu dinheiro lá no Brasil. Então boa parte da dívida brasileira é financiada por capital externo. Não é em dólar, é diferente. A dívida é em real, bonitinho, mas quem bota o dinheiro aqui para poder comprar esses títulos do governo, em boa parte, é a galera de fora. E aí o que acontece? Quando o governo começa a se endividar muito, ele precisa de mais dinheiro. Então se ele precisa atrair mais capital, né, porque ele está mais endividado, você aumenta a taxa de juros. Né? Só que quando você aumenta a taxa de juros, você também freia a economia, porque fica caro para você investir e tudo mais. Então, em linhas gerais, o que funciona? Quando o governo quer acelerar a economia, quer fazer o país crescer, na marra e tudo mais, ele aumenta o gasto público. Então ele bota o pé no acelerador. Quando esse negócio vai crescendo, ele vai gerando inflação. Você precisa trazer mais dinheiro de fora, né? Você vai gastando mais do que arrecada, sua dívida vai subindo. Aí o Banco Central faz o quê? Sobe a taxa de juros, que ele tenta frear a economia. É como se você acelerasse com o gasto público e freasse com a política monetária, que basicamente é a taxa de juros. Só que o que aconteceu? Quando esse governo entrou no Congresso lá, enfim, no Palácio do Planalto, o Lula falou, não, o nosso modelo aqui, meu irmão, é apertar o acelerador e vambora. E ele começou a gastar dinheiro pra cacete. Foi endividando o país. Ah, gasto é vida, essas merdas que você escuta dele há muitos anos já, né? E o que aconteceu? Foi gastando, o PIB vai subindo. Por quê? Dublê de rico, né? Tu acha que tá rico? Ah, tô rico porque o governo tá gastando dinheiro pra cacete. Só que você tá se endividando. E aí o Banco Central faz o quê? Aumenta a taxa de juros. E aí vocês estão vendo isso acontecer, não é? A gente estava falando em reduzir taxa de juros, agora o Brasil já fala em aumentar, tem gente falando que vai ficar bem alto no curto prazo. Agora, o que diabos é dominância fiscal? A dominância fiscal é quando essa engrenagem de acelera e freia quebra. Ou seja, o governo mete o pé no acelerador, né? Aí o Banco Central começa a aumentar a taxa de juros tentando frear a economia, só que chega uma hora que ninguém mais acredita que aquilo ali seja possível. Ou seja, o fiscal já dominou tudo. As pessoas basicamente falam, cara, esse governo é maluco, não importa a taxa de juros que ele bote, eu vou me embora daqui. Né?
E como eu expliquei para vocês, boa parte da dívida ela é financiada por capital externo. Na hora que o gringo vai embora, ele pega o dinheirinho dele, do título dele, vende, vai no Banco Central, fala, ó, eu quero trocar meus reais por dólar, eu quero comprar dólar. Quando você compra muito dólar porque você vai embora, você força o preço do dólar para cima. E o que está acontecendo no Brasil desde o início do governo Lula é que os investidores estavam receosos, não estavam botando dinheiro, começou a ver ele fazer merda, aí falou o seguinte, cara, tira a grana daqui. E aí o que o Banco Central começou a fazer? Putz, está dando problema, vou aumentar a taxa de juros. Aí, aqui que é engraçado, né? Manda esse vídeo pro teu amigo de esquerda e manda ele me responder essa pergunta, tá? Então, assim, cata o teu amigo de esquerda, manda esse vídeo para ele e fala, me tira essa dúvida aqui, porque o Viegas não entende de economia, você vai explicar para ele por quê, tá? Qual é o seguinte? Você escuta o seguinte, né? Da Gleisi Hoffmann, toda essa galera da esquerda. Ai, aumentar a taxa de juros é bom pro capital externo, pro banqueiro, e nem. Aquelas idiotices de quem não entende nada de economia, né? E aí, o que você viu acontecer aqui no Brasil? Aconteceu essa semana. O Morgan Stanley, um banco americano. Ah, é americano. Desculpa. Estadunidense, né? Porque estou falando com um público de esquerda, tem que ser com essas palavrinhas, né? Ou seja, um banco estadunidense virou e falou o seguinte, galera, tira o dinheiro do Brasil. Isso aconteceu essa semana. Falou, tira dinheiro do Brasil. Ah, mas não era o banco, pede pro teu amigo de esquerda. Pô, mas não é o banco estrangeiro que gosta da taxa de juros aumentando? E fique tranquilo, a taxa de juros vai aumentar muito no Brasil, né? E aí o JP Morgan, que é outro banco americano, falou a mesma coisa. Falou, galera, tira o dinheiro do Brasil, aquilo ali vai dar merda. Ué, mas dois bancos estadunidenses dizendo que tem que tirar o dinheiro do Brasil, mas não é bom a taxa de juros alta? Aí hoje, um banco suíço virou e falou, galera, tira o dinheiro do Brasil. E mesmo casas nacionais como a SPX, né, tem falado, galera, tira o dinheiro da bolsa, coloca no S&P 500, compra dólar, o Brasil está indo a pique. Ou seja, se o seu amigo de esquerda fala que alta de juros é bom para o capital estrangeiro, para Faria Lima e o cacete, por que esses caras estão tirando dinheiro do Brasil? Não era para ser o inverso? Não era para você ver todo mundo falando, pô, chega no Brasil, os caras estão aumentando a taxa de juros, porque eles amam a gente e tal, pô, vamos fazer um esqueminha do Brasil. Por que ninguém está vindo? Por que o dólar está subindo, significando que está todo mundo indo embora? É por medo disso. Porque quando você perde a credibilidade que aquele governo consiga controlar suas despesas, não adianta aumentar a taxa de juros. Você vai aumentar a taxa de juros, não vai ter efeito nenhum. É como a engrenagem da acelera e freia, você perdeu o freio, né? E está na ladeira para baixo. Como é que você resolve essa história? Foi isso que aconteceu na Argentina. Quando a Argentina começou a ter inflação, os caras começaram a aumentar a taxa de juros, Sabe quanto estava a taxa de juros quando o Milei assumiu? Para lá de 80% ao ano. Você está reclamando aí que a gente tem acima de 10, os caras estavam acima de 80%. Só que ainda assim ninguém botava dinheiro na Argentina. Hoje, com o Milei organizando as contas, controlando a inflação, a taxa de juros lá é 35%. E ainda assim pouca gente investe na Argentina. A Venezuela esquece, ali já foi, esse barco já afundou. Né? Turquia é a mesma coisa, inflação gigantesca. Não adianta trabalhar com taxa de juros porque a confiança no governo morreu. Então, o que aconteceu aqui no Brasil essa semana não é uma questão de vai dar isenção, A questão é o seguinte, o investidor, né, tomou uma red pill, que eu já falo há 2 anos nessa merda desse canal, eu falo, isso não vai ter jeito. Se você acredita que o governo do Lula tem responsabilidade fiscal, não tem, porque eles não acreditam nisso. Eles acham que se você meter o pé no acelerador, gastar pra cacete, o negócio vai crescer e vai ser todo mundo feliz. Né? Só que eles fizeram isso na Dilma e deu ruim. E estão fazendo isso de novo. E aí quando ele coloca o Haddad lá com aquele sorriso amarelo, dizendo que vou... E você vê claramente que é um plano completamente ridículo. Eu não tinha esperança nenhuma nesse plano. Eu imaginava que seria um plano horroroso. Tá? Mas eu não esperava que fosse tão ruim quanto eles apresentaram. Então, caiu um red pill. O investidor falou, cara, esquece. Brasil, esquece. Vambora, um dia talvez essa galera aí se arrume, daqui a uns 10 anos, não sei, vamos ver, e a gente volta. Mas nesse momento não. Tá todo mundo falando, cara, bota dinheiro no México, bota dinheiro em outros países emergentes, mas Brasil pula fora. Né? Ou seja, a gente tá demonstrando pro mundo que a gente não tem nenhuma responsabilidade. Não é isso? Ainda tem gente que considera uma reeleição dessa galera. E é possível de acontecer. Porque o cara tá acelerando, tá tentando empurrar a economia, né? Como aquele carro que, o motor já tá batendo o pino, você tá acelerando, mas na hora que estoura, como aconteceu com a Dilma, talvez seja depois da eleição. Então, a decisão deles é, a gente quer se eleger.
que se dane a economia, se vai quebrar a economia, se daqui a 10 anos a gente vai estar ferrado, como aconteceu com a Dilma. Lembra? A Dilma teve a pior recessão da história do Brasil. Não teve crise sanitária, não teve crise de 29. A Dilma foi a pior coisa em termos econômicos que aconteceu no Brasil. E a gente hoje não só está no mesmo caminho que a Dilma, mas a gente está mais acelerado do que a gente estava antes. Então, a dominância fiscal hoje é o maior medo que o Brasil, né, tem que ficar atento, é o maior medo de qualquer economista. Infelizmente, essa é a realidade. Se você gostou, curte, comenta aqui o que você acha, manda para o teu amiguinho de esquerda responder a pergunta que eu fiz aqui. Por que os bancos que amam os juros que estão subindo estão tirando o dinheiro do Brasil? Pede para ele responder. E aí eu vejo você no próximo vídeo.